para a gente começar a ler e entrar na mensagem. João capítulo 12, versículo 3, vai ilustrar um pouco de uma pessoa que teve uma percepção de Jesus, uma pessoa que teve uma percepção tão forte, que fez algo inédito, algo que ninguém havia feito. E se você parar para entender, você vai falar assim: é bem verdade que Maria teve a percepção de Jesus e ela resolveu fazer algo com ele. E esse algo chamou a atenção, não só de Jesus, mas também de todo mundo que estava à volta dele. Todos encontraram? Está escrito assim então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Agora vamos para o 7, versículo 7. E disse, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Podeis assentar no nome de Jesus. Eu gostaria que você, junto comigo, no seu coração, abrisse o coração para essa mensagem. Eu gostaria que você, no seu íntimo, falasse consigo mesmo: eu quero ter uma percepção diferente de Jesus. Eu gostaria que você, na sua oração, eu vou te dar um motivo para orar hoje. Na sua oração hoje, faz o seguinte: fala com Deus assim: me dá uma percepção diferente do Senhor. Chega na sua oração e fala assim: me dá uma percepção diferente. Porque diante desse texto aqui, o que nós vimos, nós vimos é que estava todo mundo ali reunido, Jesus talvez pregando ou não sei o quê, mas uma pessoa teve uma percepção diferente. Então eu começo a entender que Maria, ela estava num momento espiritual e ligado em algum lugar que outras pessoas não estavam naquele momento. E de repente brota na mente dela o seguinte: eu preciso fazer algo para Jesus. Ela tem uma percepção e ela começa a entender que ela precisava fazer algo para Jesus. E aí ela fala: mas o que eu farei para Jesus? E se você parar para pensar, a coisa mais difícil que tinha naquele momento era fazer algo para Jesus. Se você pegasse um dinheiro e desse para Jesus naquele momento, não ia fazer sentido nenhum. Jesus não precisava de dinheiro. Se você desse para Jesus uma roupa, uma túnica, igual Jacó fez com José, também não faria muito sentido. Então parece que Maria cria na mente dela: eu tenho que fazer algo que seja de valor e que também chame a atenção de Jesus. Então ela resolve pegar o perfume que era o mais caro e resolve dar de oferta ao Senhor. Só que ela não dá o perfume num jarro. Ela tem a percepção, revelada pelo Espírito Santo, de que ela não deveria dar o presente. Então, o mecanismo da percepção começa a trabalhar no coração dela através do Espírito Santo. Quem sabe ela pensou assim: eu vou derramar sobre a cabeça do Senhor Jesus para ungir, como Samuel fez com Davi. Mas então o Espírito Santo fala: não, ele já é ungido, você não pode ungí-lo. Então acontece uma série de coisas que é gerada através de um sentimento que se chama percepção. Então quando você começa a perceber coisas, quando você começa a andar em espírito, você começa a entender muita coisa, e através dessas percepções é que você consegue entrar no mundo espiritual. Então todo mundo disperso, de repente ela chega, quem sabe pedindo licença, dá licença de perto do mestre. Quem sabe falando com alguém,
deixa eu ficar aqui porque daqui é melhor. E as pessoas, sem entender, de repente ela pega aquilo que é um perfume de algo muito caro e começa a jogar nos pés de Jesus. E ela começa a jogar aquilo nos pés de Jesus. A lógica era pegar uma toalha. E ela não. Olha a ideia que essa mulher teve, gente. Eu vou enxugar com os meus cabelos. Olha a ideia que ela teve. A percepção que ela teve de Jesus é tão tremenda e tão forte que milhares de anos depois ainda estamos falando dessa mulher. Foi dado a ela o direito de estar no livro do Senhor. Foi colocado sobre a vida dela uma coroa eterna, que é a palavra de Deus, porque tudo vai passar, menos a palavra. E nós, sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração, pastor? É que nós temos uma percepção muito rasa. A percepção que nós temos é muito frágil e rasa. E é por isso que conquistamos coisa pequena. Porque tem coisa, irmãos, que Deus não faz por misericórdia. É isso mesmo. Deus te dá tênis por misericórdia, roupa por misericórdia, comida por misericórdia, até o Espírito Santo por misericórdia. Mas poder tem que buscar. Para ser uma igreja poderosa, tem que buscar a presença de Deus. Não tem como. Você é salvo pela misericórdia. Você come, você acorda pela manhã pela misericórdia. Mas o poder é só de quem busca. E o que eu vejo aqui é uma percepção, e o que o Espírito Santo falou no meu coração foi que nós precisamos ter percepção. A gente precisa olhar diferente, buscar entender diferente e fazer diferente. Ninguém tinha feito uma coisa daquela. Então ela fez um feito inédito. E as pessoas começaram, era tão inédito que as pessoas começaram a criticar. Ela nem sabia, mas o Espírito Santo estava ungindo, estava usando ela para ungir o Senhor. No contexto da história, o próprio Jesus vai falar, ela está ungindo o meu corpo para o sepultamento, mas ela não sabia. Entende que havia uma brecha dentro dela para o Espírito Santo trabalhar? Através de algo que ela percebeu que deveria fazer? Eu profetizo que através de algo que você tem que fazer, o Espírito Santo vai te usar nisso. Essa percepção vai ser brotada no nosso coração aqui. É isso que Deus quer de nós. É isso que o Espírito Santo quer de nós. Que eu e você tenha a capacidade de desenvolver mecanismo. Quando Deus fez a criação, a Bíblia fala assim, e Deus viu que era bom. Ou seja, se você fizer algo e Deus vê que vai ser bom, vai ficar bom, vai ficar ali, Deus não vai tirar. Mas é necessário você ter percepção daquilo que é a vontade de Deus. Amém, igreja? E muitas vezes a gente para e quer pedir. Mas eu notei aqui, e uma das coisas que eu notei é, saiba diante de quem você está. Quem Jesus é para você. A gente falou, seu salvador, seu protetor, seu alimento, seu companheiro, sim. Ele é todas essas coisas para nós. E como eu acrescentei, ele até está até escrito, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, sabe por que Maria fez isso? A ficha dela caiu, irmãos. A ficha dela caiu. Às vezes a gente anda sem saber nem aonde a gente está. Mas a ficha tem que cair para você entender aonde você está, a quem você serve, a quem você está orando, entende? Essa visão de que Jesus é uma palavra,
ou de que Jesus é uma frase, é um dos maus da igreja nesses tempos. Porque a Bíblia vai falar que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E por que o amor de muitos vão esfriar? E Jesus me falou que, será que haverá fé na terra? Por que essas coisas? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai se acostumando. Ouvir. Você ouve, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus é mais que isso. Deixa eu te falar uma coisa sobre Jesus aqui que o Espírito Santo me revelou agora. Tem coisa que nunca foi revelada a nós ainda. E que vai ser revelada. Tem coisa que o ser humano jamais viu e sentiu. Quem sabe é você que Deus vai derramar isso. Quem sabe? Quem sabe é você que Deus vai dar essa coisa inédita, que vai mexer com a estrutura do mundo. Ninguém sabe. Quem garante? O Elon Musk, será que ele imaginava quando ele era garoto que ele ia ser conhecido no mundo inteiro? Claro que não. Queria ser o cara da tecnologia mundial. Nunca na vida dele ele imaginava uma coisa dessa. Ei, talvez eu estou diante aqui de alguém que vai revolucionar o mundo cristão. Mas você tem que estar aberto a isso. E pronto, e preparado. E sabe, irmãos, na nossa oração, sabe por que pedimos e não recebemos? Porque pedimos mal, não é? Não está escrito? Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedir mal, irmão, às vezes nem é o pior. O problema é, às vezes a gente nem sabe quem que a gente está pedindo. A gente não conhece. Tem um texto que eu quero ler aqui que fala muito sobre isso. Você não precisa abrir se você não quiser. Mas lá em Lucas está escrito assim, Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis, até que venha um tempo em que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus querendo juntar o povo, e o povo matando. Falta de percepção, falta de entendimento. Alguém já parou para pensar por que isso? Por que tanta ceguez? Por que eu vou crucificar aquele que veio me trazer bondade? Falta de percepção. Por que você tem que, ao invés de fazer o certo, fazer o errado? É porque nós não conhecemos na plenitude. Muitas vezes nós olhamos Jesus e achamos que ele ainda está na cruz. Deixa eu te dizer, Jesus já desceu da cruz há muito tempo. Deixa eu te dizer algo mais, ele já está com o corpo glorificado. Foi cantado aqui que da boca dele ele tinha uma espada, e que ele viria num cavalo branco. Foi cantado aqui. E coroado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Jesus é mais que isso. Será que você pode dizer isso comigo, que Jesus é mais que isso? Jesus é muito mais do que eu e você imagina que Ele é, irmãos. Ele é o quarto homem da fornalha. Hã? Ele é o quarto homem da fornalha, pastor Douglas. Ele é.
Aleluias. Não importa qual momento, local ou situação que você estiver. Se você tiver consciência e certeza da pessoa de Jesus, você o adora e oferta culto a Ele. O que me chama a atenção é por que umas pessoas conseguem ver essas coisas, perceber essas coisas, mas outras pessoas não. E uma das coisas que eu perguntava ao Senhor, por que umas pessoas conseguem perceber e outras não? Sabe aonde Deus me levou? Vou ler para você. Mateus capítulo 2, versículo 1. A Bíblia vai dizer de alguém que teve percepção de Jesus quando ele havia acabado de nascer. É muito estranho, porque eu e você estamos diante de um rei que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, que reina, que está com o corpo glorificado, e ainda temos dificuldade de entender quem Ele é. E aí, vem os magos do Oriente. E a Bíblia vai dizer, vamos ler. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Jesus tinha acabado de nascer, que percepção é essa? Como é que eu vou adorar uma criança e chamar ele de rei? Percepção de quem havia nascido. Ei, o rei nasceu, eu vi a estrela lá no céu. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Os caras tinham percepção, os caras tinham espiritualidade, os caras tinham fé. Era uma junção de conexão, conectado, que levaram ele até Jesus bebê. E eu e você vemos milagres, curas, Jesus coroado, promessas cumpridas, e ainda temos dificuldade de entender. Por quê? Eu fiz essa pergunta, porque essa palavra foi para mim. Não pense você, eu caí nessa palavra. Uma das coisas que eu chorei foi de arrependimento. E eu chorei, irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês, que eu chorei de soluçar, tá? Não vai achando não, chorei. Eu fiquei enjoelhado na beirada da minha cama por muito tempo chorando. E eu perguntava para o Senhor, por que nós somos tão duros de entender? Por quê? E uma das coisas que Deus me pegou, porque eu sou um cara que eu olho para Jerusalém muito crítico. Eu abençoo aquela nação, e eu amo aquela nação, porque é o mandamento do Senhor. Mas eu tenho um olho crítico por tantas durezas que eles cometeram no deserto, sabe? Quando eu leio as histórias, eu fico bravo com Israel, porque são duros demais. E Deus falando comigo assim, você não é diferente desse? Você acha que você é diferente? Você aprende aí, rapaz, você não sabe nada. E eu tive que arrepender por causa disso. Muitas vezes, irmão, de verdade, eu falava assim, Jerusalém, Israel, que povo lá, mas eles também crucificaram Jesus. Aí Deus me pegou nessa palavra. E eu tive que arrepender pelos meus pensamentos por causa disso. Por que os magos vieram do Oriente, irmãos? Adoraram Jesus quando ele era bebê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse no dia de hoje, o 10 está assim, ó. O 10, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os teus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para
junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Adorar uma criança, um bebê, levar presente. Os presentes eram caros. Irmãos, não importa o que Jesus é para você no momento. Eu sei que Jesus é tudo para você. Ele é tudo para mim também. Eu sei que Jesus é para você o pão que te alimenta. Eu sei que para você Ele é o seu Salvador. Mas eu quero te dar um motivo para orar. Uma nova percepção. Um novo. Algo espiritual como está nesse texto aqui. Até Maria se assustou com isso. Imagina, Maria passa pelo caminho, sai grávida, o menino nasce numa manjedoura, no meio dos animais. De repente, o jogo vira. Chega pessoas importantes, porque os magos eram importantes, eles tinham até acesso ao rei. E não só chega, mas como prostra diante da criança e o adora. E dá presentes, ofertas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples. Quem é Jesus para você? Se resume apenas nisso? Tem algo a mais aí para você perguntar para Ele? Tem algo a mais para você declarar para Ele? Porque é importante que o adoremos em espírito e em verdade. Mas o que é esse espírito e verdade? É só uma frase, Jesus é tudo para mim? É só isso? É só uma frase rasa? Mas nessa noite, no final dessa mensagem, eu vou te apresentar Jesus de uma outra visão e de uma outra forma. A forma que Ele me mostrou que Ele era. Porque Maria, quando teve essa percepção, irmãos, Maria não teve a percepção de que Jesus era só o Messias de uma forma comum. Ela percebeu algo diferente, portanto ela fez algo diferente. Quando a gente percebe algo diferente, a gente faz coisas diferentes. E é isso que o Espírito Santo gostaria de revelar no seu coração. Quando tem percepção, quando se tem percepção da pessoa, não importa mais nada. O que importa é fazer o que é para ser feito. Adorar um bebê não é brincadeira, irmãos. Muitos vão te chamar de doido. Muitos vão te chamar de louco. Se eu parasse diante de uma criança na rua e adorasse uma criança, os outros iam me chamar de doido. Naquele tempo, aqueles magos foi chamado de louco por muitos, eu tenho certeza disso. Mas eles não importaram, sabe por quê? Eles viviam uma vida espiritual. E a visão que eles tiveram confirmavam aquilo que Deus havia revelado a eles. Eles eram guiados por uma estrela no céu. Ou seja, eles tinham uma visão espiritual da coisa. Eles tinham algo revelado a eles. Portanto, deixa eu falar uma coisa. Essas percepções não tem como ter se não tiver intimidade com Deus. Essas percepções espirituais, é necessário ter intimidade. Pensa comigo. Os caras vieram de uma outra terra, sendo guiados por estrela, e algo tinha revelado a eles. Eles vêm, por inocência, falam com o rei. O rei cria uma maldade no coração e pede para avisar, para quando eles voltar, avisar quem é para ele também adorar. O que acontece? O Espírito de Deus entende que eles foram até o rei por inocência. Então, aqui, foi revelado para eles em sonho voltar por outro caminho, ou seja, intimidade. Se eles não tivessem intimidade, eles iam entregar a posição de Jesus naquele momento. Jesus ia morrer? Não, mas ia causar problema. Intimidade, percepção,
adoração, oferta, um monte de coisa envolvida na vida do crente, que nós às vezes vai perdendo no meio do caminho, por causa da dificuldade que passamos hoje. E aí, o nosso amor esfria, pastor. E aí, eu e você fica frio, ou pior, até morno. Outra coisa que eu gostaria muito de falar, irmãos, de uma outra percepção de alguém que teve de Jesus na zona de risco. O cara estava na zona de perigo, o cara estava na zona de risco, correndo o risco de ser morto, e entende que Jesus é o rei. Esse eu quero que você lê comigo. Lucas 23. Lucas 23, 39. Irmãos, pensa bem comigo. O cara está para morrer. A percepção salvou ele. O cara estava, era a última chance dele, o último momento dele. Engraçado, eu queria pregar essa mensagem, igual eu prego no meu quarto. Era bom demais, vocês iam estar de pé. Não sei por que acontece. Eu fico só assim no quarto, de um lado para o outro. Doido. O ladrão estava preso na cruz ao lado de Jesus. Vamos ler junto? Desculpa. 39. E um dos malfeitores, Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, o que estava com ele no caso, repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse a ele: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na última hora ele entendeu o negócio, que ele não entendeu a vida inteira. Na última hora. Mas o que me chama a atenção nesse texto e o que o Espírito Santo queria que eu falasse para você? Você não está na última hora. Você está tendo a oportunidade de saber agora. Eu não sei qual é o momento que você está, se está pendurado numa cruz. Não sei. Não sei se é um momento de dor. Eu não sei se é um momento de fraqueza. Mas o que eu posso garantir é que se você tiver a percepção correta de Jesus, Ele vai entrar com providência. Quem está entendendo? O ladrão estava ali numa situação de condenação. E deixa eu te dizer uma coisa aqui muito importante. No momento de dificuldade, os acusadores aparecem. Ali estava o sacerdote, que estava tudo com os olhos fechados e crucificando Jesus. Ali estavam soldados romanos. Ali estavam alguns dos discípulos, como João, Maria, mãe de Jesus e outros. Os irmãos de Jesus, se eu não me engano, Tiago. E o que acontece? O povo ali já olhava e falava assim: ali está no inferno. Porque vocês estavam condenando o próprio Jesus, que tinha feito coisas boas, achando que estava fazendo certo para Deus. Imagina que os dois ladrões. Deixa eu te dizer uma coisa, para muita gente não vai dar certo.
Mas se você tiver a percepção certa, Jesus vai fazer dar certo. Basta estar no lugar certo, com a visão certa, no equilíbrio certo, na pureza certa. Eu não sei o que aquele homem fez, uma coisa eu sei, era ladrão. E até para um ladrão, quando tem a percepção certa, ainda dá tempo. Como dirá para mim, para você que clama ao Senhor, que tem a vida com Ele. Deus só quer eu e você no lugar certo, irmãos. Com o pensamento certo. Com a dedicação certa. É só isso. Desculpe, irmãos. Eu quero fazer uma ilustração aqui. Imagina João, sem saber dessa história, chegando no céu, encontrando esse ladrão. Está lá Jesus, seja bem-vindo, João. João chega, oh Senhor, que lugar bonito e tal. Com pouco ele olha num cantinho lá, no culto, adorando o Senhor, o ladrão da cruz. Ele vai olhar para o ladrão e, quem sabe, talvez ele pense assim, você está aqui? Mas eu vi você pendurado na cruz lá embaixo. Você é ladrão, roubou tudo. E aí, ele caça o outro. E já que você está aqui, cadê o outro? Dá vontade até de rir, a cena. E aí, de repente, o ladrão responde para ele assim, eu tive uma percepção daquele homem que estava do meu lado. Eu tive uma percepção. E eu pedi a ele que tivesse misericórdia de mim. E aqui eu estou. Imagina, irmãos. A percepção de Jesus salva uma vida no último minuto. Por que você acha que não vai salvar a sua aqui? Você que tem se esforçado. O que Jesus quer de você é só uma percepção diferente. Não estou dizendo que você está no caminho errado, não é isso. É só mais um degrau da escada para você subir. A escada que vai te levar até o céu. Uma percepção nova, uma visão nova de quem Jesus é. Para que você possa passar por esse momento de dificuldade e sair vitorioso dele. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quantas horas aí, irmãos? Eu gostaria de pedir você um favor. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Eu vou encerrar essa mensagem nesses textos. Eu gostaria que você abrisse, que você ficasse de pé. E eu gostaria de, antes da gente ler, a gente fazer uma prévia oração. O pastor quiser tomar aqui o instrumento dele, já ficar preparado. Porque nós vamos agora abrir nossos olhos. Nós vamos ver Jesus de uma outra forma. Antes de lermos, eu gostaria que você repetisse essas palavras comigo. Diga, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu não tive a percepção certa do Senhor. Eu me arrependo. Agora, Jesus, me revela, Senhor, uma percepção nova. Me permita entender algo novo de Ti. Me permita ver o Senhor da forma que o Senhor é. Eu sei que é difícil para muitos. Repita. Eu sei que muitos vão falar que nem pode.
porque o seu corpo de glória nós não estamos preparados. Mas se eu não puder ver com os olhos, que eu possa sentir na minha alma e no meu espírito, para obter força, graça e andar nos teus caminhos por todos os dias da minha vida. Amém. Então agora, irmãos, nós vamos ler. E sabe o que eu vou falar para você? Eu tive uma experiência com o pastor Daniel semana passada, no culto de ensino, que ele pregou uma palavra e Deus me levou em sonho no meu passado. Então eu dei muito valor para esse sentimento. E quando e o pastor, quando ele está ensinando, ele pede a gente para orar as palavras que ele fala. Então você fez uma oração aqui, que Deus pode te dar uma revelação e algo que possa mexer com a sua história. Foi por isso que eu fiz essa oração bem consciente. A palavra dessa noite é uma palavra consciente. E eu gostaria que você desse muito valor a isso. Porque se o Senhor te revelar algo espiritual, como está escrito nesse texto, vai te dar uma experiência com Ele que vai mexer com a sua história. E você vai passar a olhar Jesus de uma outra forma. Porque quando Paulo estava a caminho de Damasco, é Damasco, o que mexeu com a história de Paulo foi a visão que ele teve de Jesus, que inclusive o deixou cego. A partir dali ele nunca mais foi o mesmo. Então, se Deus te dá uma visão nesses tempos, saiba que Ele quer algo a mais de você. Amém? Vamos ler quem Jesus é, então. Apocalipse 1, começando do 10. Eu vou esperar todos encontrar. Eu gostaria que você lesse com fé, acreditando nisso, sabe? Está escrito assim: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, um era semelhante ao Filho do Homem. Essa é a visão que eu quero que você veja Jesus. O entendimento que o Senhor deu para mim. E era semelhante ao Filho do Homem. Vou ler de novo, irmãos, perdão. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um era semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingindo pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca
saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando sua força resplandece. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto. Aleluia. E eis aqui, estou vivo para todo sempre. Aleluia. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreva essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Esse é Jesus. That's right. O rosto como o sol, os pés como um latão reluzente, os olhos como chama de fogo sobre a terra. Louvado seja. Esse é Jesus, Louvado seja. que tem a igreja na palma da mão, na destra direita dele. Esse é o Jesus que você serve. Não é uma frase comum, não é uma palavra comum. Você está na palma da mão dele. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus, hey, maravilhoso. Ei, tu és muito mais. Hoje eu vou Será que você chamar pode entender Jesus do jeito que ele é? Maravilhoso. Vem na frente para você entender mais. Maravilhoso. Ei, Vem entendendo quem você adora. Vem entendendo quem ele é. Hoje eu vou chamar, ei, maravilhoso.